Bom, eu não poderia começar a contar a minha história sem antes dizer que eu sempre fui muito fã da Turma da Mônica desde pequeno. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu fazia desenhos em um bloco de atestado médico que meu pai trazia, na época que ele trabalhava como porteiro no hospital. E aí eu pegava esse bloco, virava do avesso na parte que era só aquela folha branca e eu começava a desenhar, fazer minha história em quadrinhos e tudo isso inspirado na Turma da Mônica, sabe? Algumas coisas eu copiava das histórias da Turma da Mônica e aí teve um tempo que eu comecei a criar as minhas próprias histórias. Eu até inventei uma turma também, que no caso era a Turma da Dani, em que eu basicamente fazia uma coisa parecida com o que tinha na Turma da Mônica Jovem, no caso, né? A Turma da Mônica Jovem, que foi lançada nessa época, né, de 2008 e tal. Eu comecei a ficar muito inspirado, assim, eu comecei a criar minhas histórias e tal. E foi através desses desenhos, dessas histórias, que eu comecei a usar minha criatividade. Claro, além de também, como qualquer outra criança, né, pegar os brinquedos e inventar histórias com esses brinquedos. E aí, no ano de 2010, quando eu já tava com 10 anos, eu lembro que eu e minha mãe fomos numa loja de cosméticos que tem aqui na cidade, que ela costuma ir até hoje, inclusive. E naquele dia tava tendo uma promoção que basicamente era o seguinte: se o cliente atingisse um certo valor nas compras, ele participaria de uma promoção em que ele poderia escolher um telefone, sabe? E naquela época era tipo, meu Deus, um telefone, sabe? Uma coisa assim, mágica. E aí minha mãe fez as compras, ela pôde participar da promoção. E aí o que aconteceu? Ela pediu pra mim escolher o telefone, que telefone seria pra mim, né? E eu já fiquei todo empolgado. E aí tinha uma vitrine com o telefone que poderia escolher. E entre os telefones eu escolhi um Nokia, que era um que ele abria e fechava, sabe? E vinha com câmera. Eu fiquei, tipo assim, encantado porque ele vinha com câmera. Eu queria muito esse telefone porque ele vinha com câmera, porque era uma coisa, assim, extraordinária, sabe? Pra mim naquela época e tal. Aí eu escolhi ele e a partir daí eu comecei a fazer os meus vídeos em casa, sabe? Só que esses vídeos eram, tipo assim, gravações normais, né? Tipo, gravava em casa, meus brinquedos. Até que chegou um momento em que eu, meus primos e meus tios nos reunimos para assistir 4 filmes da franquia Alien do Ridley Scott, um seguido do outro. E aquela experiência me marcou muito. Foi a primeira vez que eu lembro de me sentir dentro de um filme mesmo, sabe? Ficar tenso com as cenas de suspense e terror nos corredores da nave, mas também ficar vislumbrado assim com as cenas em que o Alien aparecia e tal. E de ter a Tenente Ripley como a primeira referência de personagem, assim, forte em um filme, sabe? E aí surgiram os primeiros vídeos, que foram justamente uma versão minha de Aliens. Era praticamente uma paródia, onde eu colocava meus primos e amigos pra enfrentarem os aliens que soltavam dos ovos, pulavam na cara e depois saíam do peito, que no caso aqui era da barriga dos curumis, né, no caso. Tem alguém aí? Uai, invasão alienígena. 3. Infelizmente, parte desses vídeos de 2010, 2011, eu acabei perdendo, mas eu lembro que a maioria, ou eu gravava no pátio da Igreja Sagrada Família, que é a igreja aqui da minha rua, ou eu gravava dentro de um Fusca do meu tio, porque eu achava demais fazer as cenas no volante, com o carro desligado, óbvio, e dar esse ar de ação pros filmes, sabe? E aí, depois dos vídeos sobre os aliens, eu peguei meus brinquedos, né? Isso que eu falei pra vocês que eu usava e tal, e brincava. E eu peguei eles e aí eu fiz um vídeo chamado Humanos versus Brinquedos, que basicamente na história os brinquedos se revoltavam e queriam atacar os humanos. Era uma versão bem macabra, assim, de Toy Story, aquele, né? E aí eu chamei meu primo e aí a gente começou a gravar os vídeos. E aí, a partir daí começou a surgir várias ideias pra fazer outros vídeos, sabe? Isso é o que você pensa. Ô, Frito. Fale, o que você sabe sobre o Juan? Eu não sei nada dele. Você voltou. Olá, mocinha.
Queria ver madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Em 2012, meus pais compraram um novo telefone pra mim. Um Nokia mais moderno que o primeiro, e acredito que tinha possivelmente um pixel a mais na câmera do que do telefone anterior, sabe? O que já deixava pelo menos a imagem um pouco melhor, né? E um pouco mais visível também. Hahaha, não é você que vai me impedir. E você quer fazer com o Natal, sua louca? Destruir o Natal com os poderes da árvore mágica. De 2012 até 2014, a gente gravou vários vídeos. E detalhe para a duração desses vídeos, que pela câmera suportar até 2 minutos e poucos segundos de gravação, eu fazia uma espécie de minisséries. Cada filme era dividido em 4 partes. Daí, com o tempo, outras temáticas foram surgindo, como filmes sobre zumbi, fantasma, bruxa, clones do mal e outras sátiras de filmes como Todo Mundo em Pânico e Premonição. Esse último, inclusive, talvez explique o motivo de, em quase todos esses vídeos que a gente fazia, simplesmente acontecer um terremoto. Do nada tinha um terremoto, o chão começava a rachar, a pessoa começava a ficar, desequilibrado, caindo, as coisas caindo, então simplesmente tinha um terremoto e basicamente esse terremoto surgia, não sei o que eu pensava na época, né? Eu era muito criança, mas sei lá, eu acho que era alguma salvação da história, a história tava sem rumo, botar um terremoto simplesmente pra acontecer do nada e dar aquela ação, né, pra história, pra cena que a gente estava gravando no momento lá. Um terremoto! Meu Deus, um terremoto! Eu falo que isso tem relação com Premonição porque no Premonição 5, quando eu assisti em 2011, eu fiquei muito assim fascinado pela cena de abertura, né, que a ponte caindo e antes da ponte cair começa a rachar. Eu acho que aquilo ficou no meu consciente, né, e eu simplesmente gostei muito, né, e sei lá, fiquei fascinado, assim como também tem eu tinha um pouco de fascínio por furacões. Enfim, galera, uma coisa pra te levar pra terapia, mas eu vou ter que ficar falando aqui. Enfim, vamos voltar. Outro ponto interessante e marcante desses vídeos é que praticamente todos os vilões dessas histórias que eu gravava com o pessoal diziam a frase: eu vou destruir a cidade, eu vou acabar com a cidade. Poder da máscara, eu vou acabar com essa cidade. Simplesmente por querer acabar com a cidade, e é isso, não tem explicação, sabe? Assim que eram os vilões desses vídeos que a gente fazia. No ano de 2014, quando tava rolando a Copa do Mundo no Brasil, eu reuni o pessoal pra gente gravar o Cobras e Aliens. Ele foi um crossover da história que tinha os aliens, como eu falei lá no início, né? Os primeiros vídeos que a gente fazia sobre os aliens, com um vídeo que a gente fazia chamado Cobras Famintas. E aí eu juntei as duas histórias nesse crossover. Então eram os aliens versus as cobras famintas, né? E aí, tinha os humanos no meio. Era uma versão meio, Alien versus Predador, ou Fred versus Jason, sabe? Os vilões lutando e tinha os humanos ali também no meio como as vítimas. Esse foi o primeiro material grande que eu gravei comparado aos outros, porque a ideia era fazer vários vídeos que no final durassem mais de 10 minutos. Além de ter participação de pessoas daqui da rua, adultos, né? Porque geralmente gravava só eu e os meus primos, amigos, né? Da minha idade, né? 12, 13 anos. E nesse vídeo especial do Cobras e Aliens, eu chamei também os meus vizinhos, né? Adultos pra participar e foi muito engraçado. Puxa, eu preciso entrar nessa casa. Não quero saber não, pode ir embora. Além de que a gente passou a gravar em outros cenários, fora a rua daqui da minha casa, né? A Santa Rita. A gente inclusive gravou na Ponta Negra, na época da Copa, né? A gente foi lá pra Ponta Negra e botou os aliens pra, atacar. Não atacar, né? Eu lembro que eles não atacaram. Eu lembro que eles apareciam, assim, em algumas cenas em que tava rolando o jogo lá na Ponta Negra, o pessoal assistia. Aí eu fui lá, gravei os aliens, né? E, enfim, foi uma loucura esse dia. Depois que o filme foi feito, rolou até uma exibição aqui na rua de casa. E aí foi a primeira vez que eu,
convidei pessoas mesmo da rua, né, além dos meus familiares, pra saber que a gente faz essas coisas, porque nesse começo, né, quando a gente fazia esses vídeos, era uma coisa mais fechada entre a minha família, eu mostrava pros meus tios, né, e também o pessoal da rua, assim, mais próximo, tipo o vizinho que tinha a casa colada na minha, eu mostrava os vídeos também. E aí quando rolou essa exibição de cobras e alhos aqui na rua, foi meio que a gente mostrando o que a gente fazia, sabe, pra o pessoal de outras ruas aqui perto e tal. Foi muito bacana, apesar de que, tipo, o pessoal riu muito, né? Porque a gente fazia, assim, tinha um modo bem trash mesmo, e aí o pessoal levava na brincadeira, porque também era uma brincadeira, né? Só que naquela época eu levava muito a sério, e aí foi a primeira vez que eu olhei, assim, a reação do público, né, em relação a alguma coisa que eu fazia, e foi a primeira vez que, tipo, eu pensei, caramba, eu quero fazer algo mais sério dessa vez, algo que assuste o pessoal, né? Porque na época eu gostava muito de fazer terror, ainda gosto. Como você sabe, eu gosto muito de fazer terror. E esses vídeos não passavam muito a atmosfera que eu queria. Aí surgiu A Casa Obscura, que era um filme na mesma pegada assim, de terror sobrenatural, que começou em 2014, mas acabou não indo pra frente. Depois eu tentei uma nova versão em 2015, que também acabou não indo pra frente, e aí eu pausei esse projeto. Apesar da ideia não ter ido pra frente, foi a primeira vez que eu consegui dar o tom de terror e suspense que eu queria pros meus filmes. Eu tava crescendo, meus primos e amigos também, a distância foi acontecendo naturalmente, mas isso não me fez perder o interesse pelo cinema. Eu aproveitei esse tempo para começar a estudar sobre roteiro, enquadramentos e a linguagem cinematográfica de forma geral. Paralelo a isso, aconteceu o projeto Loucuras da Jennifer, que eu acho que muita gente daqui conhece. Oi pessoal, eu sou Jennifer Suelen e tenho 12 anos e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês. E vamos começar. Todo mundo aqui da rua sabe que a Jennifer é, tipo, extrovertida, tem uma energia lá em cima e tal, engraçada. E aí eu tive a ideia de, tipo, colocar ela na frente da câmera, né, e fazer quadros, que na época de 2015, 2016 estava rolando aquele boom dos youtubers, né. E aí ela tinha esse pique e a gente começou a fazer quadros cômicos, a fazer paródias, inclusive a gente ficou famoso por causa de algumas paródias que a gente fez, Sua Cara, foi, tipo assim, um viral na internet em 2017. Porque o glow daqui é de queimar a cara. E a minha conexão com a Jennifer sempre foi muito forte, assim, desde criança. Tipo, claro que a gente, quando era criança, brigava, né, tal, aquelas coisas de pirra um com o outro. Mas a gente se ama, tá, galera? Não aconteceu nada, o canal acabou, só explicando rapidinho, o canal acabou porque seguimos caminhos diferentes, né? Ela tinha estudos, eu segui com o audiovisual dos meus filmes, enfim, só uma ressalva aqui, né, pra quem perguntou sobre o fim do canal. Voltando. Em 2016, eu comecei a produzir o A Visita Não Identificada, que eu denomino como o primeiro curta sério meu, sabe? Era o curta que eu queria mostrar para as pessoas que me conheciam dos vídeos, né, e os vídeos engraçados. Chegar para essas pessoas e dizer que agora eu estava levando o cinema não mais como um hobby, e sim como algo que eu queria seguir como um trabalho de verdade, sabe? Fazer de forma séria. E também porque esse curta tinha um tom mais de drama, né? Então eu queria mostrar que era realmente algo sério, não só as brincadeiras que a gente fazia de vídeo antigamente. E numa noite, seu pai estava voltando para casa. Ele devia estar cansado, perdeu o controle do carro E aí no ano de 2017, né, que foi meu último ano de ensino médio, eu comecei a escrever o roteiro da continuação do A Visita, que seria o A Visita Não Identificada Revelações, que no caso, por esse nome extenso, eu peguei e adotei de Avenue 2. O Avenue 2 começou a ser produzido em 2018, e por conflitos para conseguirmos conciliar os horários de gravações entre os atores, as filmagens começaram a se estender. No segundo semestre de 2018, eu só tinha postado o making-off do Avenue 2 no meu canal, e ainda não tinha nenhum trabalho para ser exibido lá. Foi aí que, perto de outubro, eu criei o projeto Jump Scary.
Eu convidei alguns atores que eu tinha conhecido em uma oficina de audiovisual que eu tinha participado, mais alguns amigos, e gravamos 5 curtas pro meio do Halloween. Foram eles: Quando Eu Voltei Pra Casa, Atrás de Mim, Ela Só Quer Brincar, Bela Moça e Consuelo. Essa foi a primeira vez que o meu canal teve uma vitrine oficial de curtas para apresentar os meus trabalhos para o público no geral. Terminei as gravações do Avenue 2 em maio de 2019 e no dia 1º de junho ele teve seu lançamento em uma exibição presencial e depois mais 3 exibições entre espaços culturais daqui da cidade e locais perto da minha casa para que o pessoal do meu bairro tivesse a oportunidade de também assistir o nosso longa-metragem. Ainda em 2019, eu ajudei uma turma de 3º ano do ensino médio a produzir um curta-metragem para uma mostra de humanas que ia ter na escola deles lá. E aí nasceu O Hospedeiro do Mal. Depois, iniciei as gravações dos filmes do 2º volume do projeto Jumpscare. O primeiro a ser produzido foi O Homem Sem Rosto, mas teve uma pausa nas gravações e depois iniciei as gravações de Sorria Pra Mim. E esse acabou sendo o primeiro curta a ser lançado para o projeto Jumpscare 2. Em 2020, dei continuidade às gravações de O Homem Sem Rosto, mas por conta da pandemia, ficamos um bom tempo sem gravar nada. Como vocês sabem, 2020 foi um caos e não tivemos condições nenhuma de produzir material novo para o canal. Em março de 2021, quando a pandemia estava mais ou menos controlada, a gente aproveitou para finalizar O Homem Sem Rosto, e finalmente ele foi lançado em abril de 2021. Em junho, 3 curtas meus foram exibidos na TV pelo canal AmazonSat, e foi uma experiência incrível. Aí vieram os trabalhos mais recentes da Sem Lopes Produções, que foram o clipe Love to Dream, meu xodózinho, e o curta A Sombra da Meia-Noite, que foi dirigido e editado por mim e lançado no canal Floresta Rios. Essa é a história de como a minha brincadeira favorita virou meu trabalho e vice-versa. Se você ficou curioso para saber mais sobre vídeos antigos que eu fazia, não perca a segunda parte desse especial de 10 anos que tá incrível e cheio de participações especiais. Continua!